Oi, galera do programa Faniquito. E hoje nós vamos falar com um tema, né, que ainda está em alta e sempre estará, que é sobre bullying. Sobre bullying. E comigo hoje aqui no estúdio o advogado e palestrante Juliano Duarte. Pode abrir aí, produção. Tudo bem, Juliano? Olá, tudo bem? Um imenso prazer, Patrícia, o teu programa maravilhoso. Para mim é um imenso orgulho estar contigo. Prazer é todo meu, é nosso, né? É nosso porque é um assunto muito polêmico, principalmente quando ele começou a ficar bastante na mídia, porque tudo era bullying, é bullying. Então eu quero entrar bem nessa parte para diferenciar as coisas, porque tem muitas vezes você tem que ter a sua opinião, e se você dá a sua opinião, é bullying, sabe, uma coisa assim, nós já vamos chegar aí. Você está entendendo o que eu estou falando, Perfeito. Né? Então tá bom. Vamos lá. O que é o bullying? Na verdade, o bullying é toda forma de agressão, de intimidação, seja ela verbal ou física, né? De forma continuada, ela é entendida como bullying, tá? Então, nem tudo, como você bem disse, pode ser entendido como bullying. Então, tem algumas características aí que a gente tem que trabalhar bem, né? Para não ficar tudo como bullying. Principalmente, né? Gente, tem que ser de uma forma, de uma maneira repetitiva, né? Constante. Isso é uma característica, né? Importante, né? Que tem que ser falado. Foi feita aqui uma pauta, mas tem coisas aqui que eu vou aproveitar o que realmente é importante, correto, né? Correto. O bullying acontece... É crime o bullying. Explica um pouquinho sobre isso, como que as pessoas devem se comportar diante disso. Fala um pouquinho da escola, dá uma geral aí sobre o bullying. Legal. O bullying, na verdade, ele envolve características e situações que podem ser definidas como crime, né? Por exemplo, eu vou dar logicamente não irei citar por questões éticas, em nome de escola, em nome das pessoas, porque realmente não é louvável aqui. Por exemplo, um menino que chega todo dia na escola e todo dia ele é por um grupo de pessoas ou por um único, porque o bullying ele pode surgir, o sujeito ativo, né? Ele pode ser uma pessoa só, como pode ser um grupo de pessoas. Sim. Então, aquela pessoa que chega na escola todo dia, e todo dia ela é chamada, seu orelhudo, seu narigudo, né? Constantemente. Baleia. Dentuço, né? Teve um caso prático de uma menina, e isso até foi para o Tribunal de Justiça, que ela era chamada de tábua, de sem bunda, sem peito, prostituta, isso diariamente. Né? Então, e essa menina, ela teve o quê? Ela teve um gravame aí, ela foi atendida por psicólogos, né? Isso foi levado ao Poder Judiciário e o juiz entendeu, após ouvir o quê? Teve relatos, teve a prova material, teve relatos do médico que a atendeu, da psicóloga, né? E foi comprovado que ela teve sérios problemas em relação a isso. E foi dada uma indenização. Então, ou seja, o indivíduo, o autor do bullying, teve que indenizar a vítima. Mesmo sendo de menor? Quando o caso é de menor, na verdade, tem o pátrio e poder. Né? Menor de idade, os pais respondem pelos filhos. Então, nós temos casos na justiça, por exemplo, que a escola, Patrícia, pode responder solidariamente pelo bullying. Não acho correto, desculpe. Tem um entendimento aí divergente. Entretanto, com o surgimento de uma nova lei agora, que entrou em vigor do ano passado, inclusive eu deixei uma cópia aí contigo, que a gente pode até fomentar isso nos grupos depois, no meu perfil, enfim, que a lei ela delega, de certa forma, a responsabilidade à escola. Mas aí tem um ponto a ser tratado. Se a escola tomou todas as medidas cabíveis para que o bullying não ocorresse, a escola se exime. Ou seja, realizar palestras, né, mesas redondas, trabalhar, de certa forma, e educar. Então, chamar o adolescente, chamar os pais. Diálogo. Então, a escola. Agora, se a escola fica omissa e tem um caso de bullying, ela pode ser penalizada solidariamente. Então, tem duas correntes aí distintas. Lembrando que o bullying não acontece só na escola, pode acontecer na rua, pode acontecer no bairro que a pessoa mora, pode acontecer num trem, no ônibus que você pega todo dia com as mesmas pessoas, né?
O bullying ele não tem classe econômica, ele não tem distinção de escola. Se a escola fica na área rural, na área urbana, ele acontece em todo e qualquer tipo, pode acontecer em todo e qualquer tipo de situação. Lembrando que o bullying sempre existiu, né? Ele simplesmente passou, podemos dizer assim, a ser reconhecido, né, como um causador de danos emocional, né? E merecedor de medidas especiais, né, até jurídicas, de uns tempos para cá, né? Quanto tempo, mais ou menos? Na verdade, com a mídia, né, a imprensa, enfim, divulgando mais os acontecimentos, então acredito que de uns 10 anos para cá, 5 anos para cá, ele tomou uma dimensão maior, né? Porque virou lei. Porque virou lei também. Agora, com a promulgação agora no ano passado dessa lei que realmente dá um despertar maior, né, para o bullying. Bom, podemos falar, né, até eu mesmo posso falar como psicóloga dos danos causados pelo bullying, né, que é uma coisa que pessoas pode levar um adolescente até um suicídio, né? Um suicídio. Pode. Eu vou relatar aqui alguns casos práticos, porque quando a gente fala com propriedade, pela vivência, inclusive, de ter participado de alguns conselhos de escola, de ter assessorado alguns gestores de escola com relação a bullying, nós temos aí situações de alunos reais que nós já vivenciamos que tentaram o suicídio realmente. Então, desde práticas aí de autoflagelação, nós temos alunos que cortaram com gilete, né? Ficam se cortando com gilete. E este caso prático, eu fiz parte de um conselho de escola, a aluna não quis mais ir, fobia escolar, não quis mais aparecer na escola. Foi afastada e tentou o suicídio. Os pais desesperados procuraram a escola, nós tivemos um diálogo, enfim, e nós tentamos trabalhar isso, né? Então, tem que entender, tem um outro caso também, que é um caso um pouco mais chocante, de uma menina que a mãe, a menina sempre brincava de boneca, porque brincar de boneca é natural, numa idade, né? Só que a mãe chegou no quarto, uma determinada situação, e viu que a menina estava com um boneco e uma boneca e estava roçando os bonecos. Só que estava, isso é até um relato de um promotor, com a cabeça virada, oposta uma à outra. Então, ela estava ali encenando um ato, uma situação sexual ali, né? E depois descobriu-se, numa análise de psicólogos, enfim, descobriu-se que ela estava sofrendo situações aí de sexuais, de uma prima, de um parente, enfim, né? Atos libidinosos. Mas aí já não é bullying. Não, aí já não é, mas a situação que antecedeu a isso daí, entendeu? Ela foi caracterizada como um bullying inicial, mas depois já se torna crime. Né? É a mesma coisa, Patrícia, de você chegar todo dia e falar para esse mesmo exemplo que eu dei, rapaz de narigudo, bochechudo, orelhudo, enfim, você todo dia dá um tapa no menino, um chutinho, alguma coisa. Isso daí tem uma característica de bullying. Entretanto, se neste chute alguma coisa, o rapaz se desequilibra, o menino desequilibra, cai de uma escada, já é fratura, é uma lesão corporal. Se o menino morre, já é um homicídio. Então, dependendo da situação, característica, porque na verdade o bullying em si ele não caracteriza o crime, mas as consequências que estão em torno do bullying, né? O xingamento. Né? O xingamento é um bullying, de certa forma, pode ser entendido como bullying, né? É constante, diário, enfim. Mas, entretanto, até que ponto a linha tênue de ele se transformar de caracterizar como crime, né? Você ofendeu a intimidade. Você violou o dispositivo do artigo 5º da Constituição Federal, a intimidade à vida privada, no caso do cyberbullying, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que cyberbullying, ou seja, pela internet, né? Que isso acontece muito, né, doutor? Acontece muito. Você pega, por exemplo, você tem amizade com um monte de gente, o cara quer sacanear outro, um exemplo, pegou uma foto lá de um cara, uma pessoa tomando banho, e divulgou na rede social. Imagina o transtorno e a dimensão que isso vai dar. O cyberbullying muitas vezes é muito mais grave do que o bullying. Porque a coisa se expande de um jeito, a dimensão é mundial. Enfim, gente, eu acho que não tem nem o que falar, né? A pessoa que já passou por isso,
acaba com a autoestima, imagina, de uma criança, de uma adolescente, né? Ela vai ter problema no rendimento escolar, ela vai ter depressão, tristeza, né? E realmente, nos casos extremos, e como já aconteceu, e realmente chegar ao suicídio, né? Então, ainda bem que veio a lei, né, doutor? Ainda bem que veio a lei. Inclusive, é bom a gente... Na verdade, acima de tudo, é a educação, é a família, o conceito de família, porque nós temos agora a mídia, inclusive, essa questão do baleia azul, né? Nossa. Aí, tem que se tomar cuidado, porque, logicamente, tem que ter muito cuidado. Mas aí acaba o baleia azul, pode vir o gato branco, o cachorro marrom... A periquita amarela. Tem que entender a origem de tudo isso, né? Começa na família, né? Agora... Deixa eu falar, já que você entrou aí. Vamos entrar numa... como suspeitar, como os pais podem suspeitar que o seu filho está sofrendo bullying, ou na escola, ou na rua, ou em qualquer lugar. Né? Eu tenho clube... Em virtude disso, eu tenho inúmeros diálogos com psicólogos também, com psicólogas, enfim. Na verdade, se atentar a alguns pontos, né? O filho fica muito acuado em casa, ele fica muito quieto. Você começa a entender, a verificar algumas situações um pouco complicadas. Ou o contrário, né, doutor? Ele também pode ficar muito agressivo. Agora já está vindo a psicóloga falando, né? Porque correto. Né? Ele pode ficar muito agressivo, muito nervoso, muito... Na verdade, é um transtorno de temperamento, porque o pai ou a mãe, ele conhece como é que é o filho diariamente, né? Qualquer transtorno diferente, né? Aí você tem a fobia escolar, você tem outros, né? A ojeriza de ir à escola, de ter convívio com os familiares, enfim. E é importante também, se você me permita, Patrícia, o bullying. O bullying, ele pode... nós podemos definir o bullying também como bullying vertical e bullying horizontal. O bullying horizontal, na verdade, é aquele que entre colegas realmente não tem, entre aspas, um nível hierárquico, né? Mas existe também o bullying vertical. O bullying vertical é aquele bullying de professor para aluno, por exemplo, de aluno para professor, de diretor de escola para aluno, de aluno para diretor. Então, na empresa também, quando se fala de bullying, se confunde. Tem juiz, na verdade tem um entendimento que se mistura tudo. Mas numa empresa, por exemplo, é mais definido como assédio moral, né? Então, também tem o bullying. O bullying é um assédio moral. É um bullying, só que algumas peculiaridades, características jurídicas. Mas pode se chamar como bullying. Tem um entendimento de uma corrente que entende tudo como bullying, né? Também tem horizontal, de empregado para empregado, e o vertical, né? Do diretor da empresa, do gestor para o funcionário, enfim, também pode... Na verdade, de forma global, né? A gente pode generalizar tudo. Estou usando de um contexto mais técnico para entender que existe isso. Entendeu? Tá aí, gente, a grande importância, né? Hello, pais. Hello, pais. De sempre conversar, sentar com seu filho, né? Pelo menos um dia sim, um dia não. E aí, filho, como é que foi na escola? Conta para a mamãe o que aconteceu. Foi tudo bem, né? A importância da confiança, né? Que o filho deve ter nos pais, de se abrir e contar as coisas, né? Porque tem crianças que são muito repreendidas em casa, né? E não conta nada, com medo, né? Da reação dos pais, né? E enquanto isso, está acontecendo coisas graves e os pais não tomam conhecimento disso, já por atitudes erradas, né? Do pai ou da mãe, de não conversar, de não ser aberta com o seu filho, né? Ocasionando isso no futuro, pode ocasionar problemas muito graves, não é verdade? Agora, o que fazer, né, para combater o bullying, toda a sociedade? Quando eu falo toda a sociedade, não é os adultos, as próprias crianças, os próprios adolescentes, porque, né, também ajudar na escola, vendo que o amiguinho ou uma outra pessoa está passando por isso e não reforçar o comportamento inadequado daquele que está praticando bullying, né? É verdade. Por exemplo, o bullying, ele pode entender que ele tem 3 figuras no bullying, né? O sujeito ativo, aquele que pratica o bullying,
o passivo, que é a vítima, né? E a vítima, e a testemunha, o terceiro que está fora, muitas vezes, ele tá vendo, ele está olhando, porque geralmente o bullying é praticado onde tem um número de pessoas. Porque o cara que está praticando o bullying, ele quer ser o alvo ali, né? Ele quer, eu sou bom, porque se não tiver plateia, para ele muitas vezes não interessa. Então, o que é bom fazer? A pessoa que está olhando, muitas vezes a testemunha, ela tem medo, ela não faz nada diante daquele fato, porque ela tem ou medo ou receio de ser a próxima vítima. Então ela fica quieta. Quando ela não fica quieta, ela acaba fomentando. Né? É isso mesmo, ele tem razão, olha, narigudo, dá risada. Mas qual que é a postura? Peraí, gente, não é legal. Pô, cara, não tá legal isso. Né? Vamos parar com isso, não vai ter um ponto, o final disso não vai ser legal. E tentar intermediar. Então começa com pequenos detalhes. Né? A pessoa que está vendo, o gestor da escola tem que ser treinado, o verdadeiro gestor, o diretor, o coordenador. Os B10 que ficam muito ali sempre, né? Não apenas ficar sentado, enfim, tem que articular, trabalhar e notar, tem algo de errado aqui. Essa é a verdadeira educação, entendeu? De identificar, de olhar. Identificou um caso? Vamos trabalhar, vamos conversar com as partes, né? Depois não teve jeito, vamos chamar os pais. Se resolve, Patrícia, com certeza, né? Se resolve muito no diálogo, no bom diálogo. Os casos que não são resolvidos porque são tratados de forma realmente diferenciada, de forma distorcida. Aí não se resolve nada. Né? Violência gera violência. Então tem que tomar cuidado como se irá resolver isso. Você acha que os atos de violência praticados aí, que a gente vê muito assim, por adolescentes, tem alguma relação com o bullying? Né? Não podemos entender tudo como bullying. Né, que é uma linha, a gente tem que trabalhar com cuidado, mas grande parte deles tem características. Nós temos exemplos aí, até na rede mundial de computadores, né, casos que teve massacres em Ohio, nós tivemos nos Estados Unidos, nós vimos alguns que foram ligados a bullying. Salvo engano, esse que teve em Realengo, no Rio de Janeiro, que entrou um rapaz matando um monte de crianças numa escola, parece que nas investigações depois acharam um bilhete, alguma coisa que identificaram isso, que ele sofria bullying, né? Então, geralmente, o autor do bullying, quem faz o bullying, geralmente ele sofreu bullying na infância, entendeu? Eu não sei, eu não sei, né? Posso até estar enganada, mas acho que todo mundo na vida já sofreu bullying. Eu já sofri bullying. Nós já sofremos bullying. Não, eu acho que todo mundo. Mas bullying mesmo, tá? Que é uma coisa que tem que deixar bem claro. A coisa tem que acontecer diariamente, repetidamente, senão não é bullying. Se eu chegar e falar para você que, ô, seu narigudo, ou sei lá, ou seu... Ele não tem, o seu barrigudo. Isso não tá, entendeu? Tem que saber realmente detectar quando realmente está acontecendo bullying. Porque hoje em dia tudo é bullying. Você está praticando bullying. Que nada. Então, quer dizer, você não pode omitir nenhuma opinião, você não pode brincar, né? Não é bem assim, né? Atenção. Isso é inerente de uma fase, né? Você, quando está no ginásio, no colégio, na faculdade, né, você quer, às vezes, em determinado momento, você quer distrair um pouco e brinca com um colega do lado, né? Poxa vida, hoje você está aí, cresceu a tua orelha, enfim, né? Aquilo não é considerado como bullying, é uma brincadeira do cotidiano, do dia a dia, muito embora possa ser entendido de mau gosto. Mas, entretanto, é uma brincadeira diária. Não interpretar tudo como bullying. Tem que ter aí um cuidado para entender o que é ou não bullying, o que é até onde pode se chegar essa intimidação, essa agressão, enfim. Eu estou olhando aqui que você trouxe aqui sobre a Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015. Fala um pouquinho dessa lei. Na verdade, essa lei que eu comentei no início, ela institui, né, o programa de intimidação sistemática, chamado bullying, na verdade. É justamente esta lei que ela entrou em vigor no ano passado, que ela delega certas responsabilidades à escola, né? É com base nesta lei que os municípios, os estados, enfim, têm que fazer trabalhos, realizar trabalhos, fomentar projetos anti-bullying. Então nós temos uma lei curta, né, de menos de 10 artigos, que define alguns pontos, algumas questões do que é bullying, o que não é bullying. Nesta lei também nós encontramos o que é, de forma bem ampla, né? A intimidação, a agressão, quais as formas, enfim. Fala também um pouco do cyberbullying, né? Então, enfim, é com base nesta lei
que as escolas, enfim, os gestores têm que tomar cuidado e trabalhar, fazer campanhas anti-bullying na escola. E é justamente o que eu venho fazendo. Durante o ano, né? Pelo menos, sei lá, vai que seja no mínimo uma vez por semestre, pelo menos, né? Isso. Ano passado nós fizemos um trabalho, muitas escolas me chamaram para fazer esse trabalho, né? Como também eu sei que a Patrícia, né, fez muito disso também nas empresas, em escolas, enfim. Mas as escolas me chamaram e a gente vê o resultado disso, né? Porque a gente desperta de forma bem lúdica, fala o que é, o que não pode, enfim, os alunos ficam presos ali. A gente fala das consequências jurídicas disso. Quem responde? Né? Quem pode responder, quem não pode? Olha, os pais podem responder, já crescem os olhos. Até quando? Até onde? Então, isso é importante. Gestores, diretores, coordenadores de escola. É muito importante que vocês atuem de forma enérgica para a prática, para trabalhar essa questão do bullying, o anti-bullying. E para encerrar, doutor, me fala uma coisa aqui. Juridicamente, o que acontece, por exemplo, o que os pais têm que fazer e o que consequências pode ter? Então, na verdade, eu volto aqui. Se não houve uma melhora, se não houve a situação não foi resolvida, uma solução. Lamentavelmente, mais uma vez, eu toco naquele caso prático, que houve uma condenação em espécie. Os pais não conseguiram, enfim, o menino continuou, né, realizando o bullying. Essa menina que passou por psicólogos, enfim, e ela foi indenizada porque o juiz entendeu que o trauma dela foi provado pela prova material, por laudos de psicólogos, laudos médicos, né, a oitiva de testemunhas que afirmaram que o autor, de forma reiterada, chamava essa menina de todos os nomes, enfim, pejorativos, né? E isso foi causando um trauma nela. Então, isto o quê? Gerou uma indenização por danos morais. Então, ela foi, salvo engano, em 10, 15 mil reais, os pais foram, neste caso, os pais foram condenados aí a efetuar, menor de idade, né? Foram condenados a efetuar este pagamento. Então, indenização pode girar de diversos valores. O juiz vai analisar de forma detalhada cada caso. Muito bem. Mais alguma coisa que a gente deixou de falar? Não, eu agradeço. Eu deixo aqui uma frase de Dom Bosco, né? Que os meninos são bons. Se há meninos maus é porque não há quem cuide deles. Então, fica aí e agradecer o teu programa, tua audiência, você é uma pessoa fenomenal, parabéns e muito obrigado mesmo. Um abraço a todos aí, curtam a minha página. É isso que eu ia falar, no Facebook, você tem site, alguma coisa? No Facebook, tem o meu e-mail, né, que é jmeloduarte@gmail.com, um L só tudo junto, tá? E no Facebook você está como Juliano? Estou como Duarte. Juliano Melo Duarte, pode também no Facebook, a gente está à disposição para orientar e colaborar com o que for necessário. Então, me dá um beijo aqui, obrigada, viu? Adorei, eu acho que valeu mesmo. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado.